Hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá da Rural também, beleza? Vamos agora para o terceiro vídeo sobre estatística. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre medidas de tendência central. Antes de começar, não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá aquela curtida, comenta o que tá achando, é muita coisa, né? Vai ter que chorar. Então vamos embora. Eu tô falando um pouco baixo, que já é tarde pra caramba, e eu não posso ficar gritando por aqui não, beleza? Então vamos lá. Medida de tendência central. Que danado é medida de tendência central? Meu Deus do céu. Na aula passada ele falou sobre frequência, não foi? E medida de tendência central, o que é? A gente vai trabalhar com sequências. Ó, depois que a gente trabalhar com sequências, a gente viu que tinha dois tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa. As medidas de tendência central vão trabalhar na quantitativa, certo? Então aqui são valores. Então massa. E o que é a medida de tendência central? É um valor que serve para representar o conjunto de valores, sei lá, a pesquisa da gente. Então eu vou achar um valor que vai representar essa pesquisa. E por quê? Porque normalmente esse valor que a gente vai escolher como tendência central, os outros valores vão se aglomerar perto, vão se agrupar perto dele. Então, ele vai ser o centro do pessoal. Então, por isso que ele é chamado de medida de tendência central. Beleza? E o que é que ele vai se concentrar aqui? A gente vai se concentrar em três: a média aritmética, a moda, a mediana e a moda. Certo? Então, vou até tirar uma fotinha aqui agora. Vai ser a capa do vídeo. Então, simbora. Primeiro, a média aritmética. Para que serve a média aritmética? A média aritmética ela vai estimar um valor médio para a quantidade finita de termos, ou seja, a gente vai pegar uma pesquisa lá que acaba, né, infinita, e ela vai estimar o valor médio desse negócio. Além da média aritmética, tem outros tipos de média, só que a gente vai se concentrar agora na média aritmética, certo? Então, média aritmética, certo? A gente entendeu isso aí. E como é que a gente vai calcular a média aritmética? Ó, a média aritmética tem dois tipos. Então, cada tipo tem o seu jeito de se calcular. O primeiro tipo de média aritmética é a média aritmética simples. E o segundo é a ponderada. Vamos para a média aritmética simples. Como é que a gente calcula? Ó, a definição dela é bem feinha. A média aritmética simples de um conjunto finito de n termos é indicada por x barra ou por ms, que é média aritmética simples. É dada por esse x barra vai ser igual a soma, vai pegar todos os termos que você tiver, vai somar tudinho e dividir pela quantidade. Massa, né? Não é tão difícil não. Ou você vai fazer agora a fórmula bonitinha, né? Que eu acho, olha que delícia de fórmula. Média aritmética simples vai ser igual a x1, x2, sendo esse x cada um dos termos dessa sequência da gente. Então vai ser, ó, o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, mais o quarto termo. Mas sei lá, por exemplo, a sequência da gente tem 25 termos. Então vai ser somando cada termo até o mais o 25º termo dividido por 25. Porque essa sequência exemplo tem 25 termos. Não entendeu? E que tal um exemplo? Vamos calcular a média aritmética dessa sequência aqui. 9, 5, 5, 5, 3, 1, 3, 3. Como é que a gente faz? A fórmula é essa. X barra, ou a média, é dada pela soma dividida pela quantidade. Então vamos somar e dividir pela quantidade. 9 mais 5 mais 5 mais 5 mais 3 mais 1 mais 3 mais 3 dividido por 8. 9 mais 5, 14. 14 mais 5, 19. 19 mais 5, 24. 24 mais 3 dá 27. 27 mais 1, 28. 28 mais 3, 31. 31 mais 3, 34. 34 dividido por 8 dá 4,25. Massa? Entendemos a média aritmética simples. Vamos para outra, que é a ponderada. Qual a diferença da média aritmética simples para a ponderada? Na ponderada a gente tem pesos. Cada termo vai ter o seu próprio peso, certo? Eu chamo de a média aritmética ponderada como se fosse um caso geral da média aritmética simples. Então, ó, a gente vai indicar a média aritmética ponderada como xp barra ou mp, certo? E ele é assim: primeiro termo vezes o peso dele, mais o segundo termo vezes o peso dele, mais
Aí o terceiro termo, o quarto termo, assim sucessivamente. Mas o último termo, vezes o peso dele, dividido pela soma dos pesos. P1 mais P2 mais P3. Não entendeu? Vamos fazer um exemplo? Então, um exemplo de MP. Essa questão aqui é da Uncisal. Eu não sei onde fica. Não sei. Mas enfim, essa questão é legal. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações... Eita, quase que não saía. Aqui a tabela. Qual é a média bimestral dela? Então vamos lá. Colocamos a média aqui na cabeça da gente. Como é que a gente vai fazer? A fórmula é nota 1 vezes o peso dela. É assim mais sucessivamente. Então vai ser 6 vezes 4 mais 7 vezes 4 mais 8 vezes 2 mais 9 vezes 2. Dividido pela soma dos pesos. 4 mais 2 mais 2. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Dividido por 12, que é a soma. 24 mais 28, 52. 52 mais 16, 68. 68 mais 18, 86. Então, a média ponderada vai ser 86 dividido por 12. 86 dividido por 12 dá 7,16 ou aproximadamente 7,2. Tranquilo? Essa é a média ponderada. Vamos para a próxima. Qual vai ser a próxima? Mediana. Só que antes de falar de mediana, a gente tem que falar de Hall. Por quê? Você vai entendendo quando eu definir mediana. Mas o que é Hall? Hall é uma organização pelos valores de forma crescente ou decrescente. Só que como a gente está trabalhando, ele vai escolher uma, né? Então a gente escolhe a crescente para ficar mais bonitinho. Só por título de gosto mesmo, mas tanto faz. Acrescente ou decrescente, certo? Por exemplo, a gente tem essa sequência 2, 5, 9, 6, 2, 3. O Hall dela vai ser 2, 2, 3, 5, 6, 9. Eu organizei de formato crescente, certo? Pode ser decrescente, só que a gente vai usar o crescente, que é mais tranquilo pra gente, que a gente é mais acostumado a trabalhar. Beleza? E agora a mediana. O que é a mediana? Mediana vai ser o termo que vai estar no meio do Hall. Ou seja, vai ser o termo que divide o Hall em duas partes, com os mesmos valores. Certo? Tá, tranquilo. Não é difícil. Tem um pequeno porém. Se a quantidade de termos for ímpar, vai ter exatamente um termo do meio. Por exemplo, 3. Então, esse aqui é o termo do meio. Certo? 5. Esse aqui é o termo do meio. Mas se a quantidade de termos for par, então ele vai ter 2 termos do meio. Como é que a gente vai descobrir isso aí? Primeiro vai ter que saber qual é a posição dele. Então, se a quantidade for ímpar, o termo do meio, a posição do termo do meio vai ser a quantidade de termos mais 1 dividido por 2. E se a quantidade for par, você pega a quantidade de termos, divide por 2, aí pega esse termo e o próximo e calcula a média. Aí ficou muito complicado. Vamos fazer um exemplo. Exemplo deles. Vamos calcular a mediana de 2, 5, 1, 9, 6, 2, 3. Primeiro esse aqui, né? Então vamos lá. Essa quantidade é ímpar ou par? Ímpar, né? Então tem 7 termos. Então vamos devagarzinho. Primeiro vamos calcular o Hall. Primeiro a gente vai ter que organizar o Hall. Como é que vai ficar o Hall? 1, 2, 2, 3, 5, 6, 9. Esse é o Hall. Agora a gente vai achar a mediana. Como é que vai achar a mediana? A mediana vai ser o termo que vai estar no meio. Nesse caso, você olhar, você consegue desenrolar. Mas caso você não conseguisse, como é que ficaria? Você pega a quantidade de termos. Nesse caso vai ser 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1, 8. 8 sobre 2, 4. Então a posição do termo da mediana vai ser a posição 4. Então a gente tem 1, 2, 2, 3. Então o 3 ele ocupa a quarta posição. Ele é a nossa mediana. Certo? Massa? E se for par? Como é que a gente faz? 9, 5, 5, 3, 5, 3, 1, 3. Primeiro a gente organiza Hall. 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 9. Massa. Então a gente organizou o Hall. A gente sabe que vai ter 2 termos no meio, né? Então vamos achar os 2. Como é que a gente faz? Pega a quantidade de termos, divide por 2
esse é o primeiro termo e pega o próximo. Então vamos lá. 8 termos dividido por 2 dá a posição 4 e a posição 5, que você vai pegar a próxima posição. Então os termos do meio vai ser a posição 4 e o 5, que são essas duas aqui. Pode contar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a média desses dois números. 3 mais 5 dividido por 2. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Então a mediana desse conjunto vai ser igual a 4. Filé do balacobaco, não é não? Para finalizar, por último, mas também tão importante quanto os outros, ou seja, por último, mas não menos importante, a moda. Na vida da gente, o que é a moda? Fulano tá andando na moda. Por quê? Ele tá andando na moda porque as roupas que ele usa, muita gente usa. Então, moda é aquilo que é mais frequente, tanto na vida da gente, quanto para matemática. Para estatística, no caso, né? Mas tanto faz. É o valor que vai ter maior aparição, ou seja, vai ser mais frequente no conjunto. Tá. Exemplo. Então, se a gente tem aqui 2, 5, 1, 9, 6, 2, 3. Qual é o valor que mais aparece? Exato, é o 2. Então a moda dele é 2. Só que tem uma observação. Para ter um valor que vai aparecer mais, a gente vai ter que ter um valor que vai aparecer menos, certo? Além disso, a moda, a gente pode ter 2 modas, 3 modas, 4, 25 modas, pode, certo? Com uma moda, a gente chama unimodal. 2 modas, bimodal. 3 modas, trimodal. 4 em diante, a gente chama de polimodal, certo? Então vamos aqui ao primeiro exemplo da gente. 9, 5, 5, 5, 3, 1, 3, 3. Tem moda? Tem. Quais são as modas? 3 e 5. Certo? São os valores que mais aparecem. 3 e 5 são os valores que mais aparecem. E tem valores que aparecem menos. Que é um 1 e um 9. Então, para ter valor que aparece mais, tem que ter um valor que aparece menos. E na segunda questão, 8, 7, 3, 3, 8, 7, 7, 3, 8. Todo mundo aparece da mesma forma. O 8 aparece 3 vezes, o 7 aparece 3 vezes e o 3 aparece 3 vezes. Como todo mundo aparece na mesma frequência, então a moda aqui não é moda. Massa, né não? Então pronto. Essa foi a ideia desse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar como é que a gente faz isso no Excel. É mais difícil? É mais fácil? Tem algum comando fácil? É isso. Por hoje, a aula de hoje é só. Cheiro, cheiro. Bye, bye. Ah, se inscreve. Fui.